Felipe, eu quero te ouvir sobre a Red Bull, especificamente sobre esse drama que vive o Liam Lawson. Eu cansei de falar, e evidentemente quebrei a cara, como a gente quebra sempre, que pior do que estava com o Pérez não dava para ficar. Ficou. O Liam Lawson não consegue superar ninguém no grid, larga em último e tem um ritmo de corrida ruim, enfim, comete erros. E tenho para mim, claro que não é o Liam Lawson. O Liam Lawson em si é um piloto razoável. A gente viu na Racing Bulls, a gente viu nas categorias de base. O que que acontece? Por que que numa equipe como essa, Albon não serve e aí na Williams serve? Gasly não serve e aí ganha corrida na AlphaTauri e vai também bem na Alpine. Sérgio Pérez, depois de um tempo, não serve mais também. Exato. Porque passou a ter dificuldades. O que que acontece ali dentro? Ricardo também não serve. Ricardo também não servia mais. Não servia mais, né? Mas eu acho que tem algumas coisas, né? Para mim, eles têm um carro que é feito para o Max, né? Pro estilo do Max, que é muito difícil de guiar, que ele consegue levar. Né? O Max vai pedindo, para eu virar rápido, né? Eu preciso... todo mundo sabe que ele consegue guiar o carro com uma frente super agressiva e ele tem uma sensibilidade única, né? O Albon fala bastante disso aí, já deu umas declarações interessantes. E ele consegue guiar, só que o carro na mão dele fica rápido e para outro fica inguiável, né? Então, eu até esse fim de semana eu falei um pouquinho com o Rubinho disso aí, eu falei, cara, como... E era assim, o Schumacher ele tinha um pouco desse lance, né, de ter essa sensibilidade, de conseguir guiar um carro num estilo meio à la Verstappen, né, assim, e é super complicado, né, e aí que você vê, né, o piloto, só que eu acho que a Red Bull tem mais um lance, não sei se é o fator Helmut Marko, que assim, os pilotos entram pressionados, né? Então, e vamos lembrar, você chegou numa equipe, o Helmut Marko, acho que todo mundo é Verstappen, né? Uhum. Até o meu filho Nick falou outro dia, talvez o Verstappen ele teve a criação, pelo pai que a gente sabe que foi uma criação muito dura e deu certo. Talvez 95% dos pilotos desistiriam, né? Porque ele foi quase no chicote, né? E ele foi. Então, um cara muito frio que aceita e leva isso tudo numa boa, né? E o resto não, o resto tem um lado emocional. E o Helmut Marko, na cabeça dele, ele é meio Verstappen de pensamento, o piloto se sente pressão, ele não presta, só que ele esquece que tem um lado humano na história aí, que 99% dos pilotos tem problema. Falo isso que eu mesmo já tive, e do lance de quando você está muito pressionado e você sabe que você tem aquela única chance. Algumas horas você tem isso, você consegue colocar para fora, só que tem outras que não, você trava, né? Você trava como piloto e não sai. Então, eu acho que, além de ter um carro muito difícil de guiar, todo mundo, né, com aquela pressão, tem que mostrar, senão amanhã você tá fora. Uhum. Então, acho que falta um trabalho, até uma ajuda psicológica por detrás aí, que infelizmente o Helmut Marko, para isso, ele pode ser bom para várias coisas. Para isso aí, para mim, o jogo que ele quer fazer, ele só tá piorando a cabeça dos pilotos. Ele fez esse jogo que funcionou para um só. Para todos os outros, para mim, ele está destruindo a carreira dos pilotos. É verdade, tem toda a razão. E eu te pergunto, Felipe, porque para quem acompanha a Fórmula 1 há muito tempo, a gente sempre ouviu falar que o carro da equipe A, da equipe B, é feito para o Beltrano, é feito para o Cicrano. É natural, a equipe escolhe um direcionamento para fazer esse carro ser trabalhado de alguma maneira. O próprio Rubinho, que você falou, o Rubens Barrichello, trabalhou muitos anos numa Ferrari voltada para o Schumacher. E ele ia lá, em algumas etapas, andava na frente do Schumacher, ganhava a corrida do Schumacher. Então, o que é essa tocada do Verstappen? Se você puder explicar para a gente, o que é esse carro que ele gosta que não serve para ninguém mais? O Albon deu uma explicação, isso aí eu falo... Porque né, se eu falasse iam falar que eu sou louco. Né? Mas a explicação dele foi perfeita. E eu nunca tinha pensado nesse formato porque, né, eu não... mas assim, a hora que você põe isso, reflete, faz isso para guiada, é exatamente igual. Imagina o mouse do seu computador que você deixa sensível, né? Você põe para cá e às vezes você mexe na sensibilidade, você mexe um pouquinho, ele já mexe muito. É exatamente isso. O Albon matou assim, porque no carro eu senti muito isso, né? O oval... Você virava um pouquinho nas curvas de rápido, tem gente que se adapta fácil. O Tony, por exemplo, na época que eu andei junto com ele conseguia guiar um carro que virava um pouquinho e já entrava na curva. Eu não gostava. Eu tinha que mexer no carro
para eu virar um pouquinho mais o volante para o carro entrar. Eu não me sentia confortável. E olha que eu não era um cara, para mim, mas ele tinha uma sensibilidade que ele conseguia contornar. E o Verstappen é exatamente isso. Ele imagina que você põe o mouse ali, ele consegue pôr daqui até aqui, ele faz um movimento, é natural, ele já faz isso. E você fica caçando o lugar. É a mesma coisa com o volante. Então, quando você vai entrar na curva, a primeira entrada é a pior que tem. Porque quando você entra, o carro é muito rápido. Qual é a tendência do piloto? Ou ele já sai de traseira e você já perdeu a curva, ou você fica intimidado que você sabe que o carro vai virar e você não quer virar e você começa a perder e daí depois você perde um pouquinho a entrada, depois pode sair de frente depois, ou então você vai entrar, né, e ele vai sair de traseira na entrada e isso vem natural para o Verstappen. Então, e aonde você tem a vantagem disso? Nas curvas de baixa, principalmente quando vem, ele tem um carro menos dianteiro. Então, tipo, ele consegue... por exemplo, eu no oval, que eu te dei o exemplo com o Tony, eu regulava o carro em Indianápolis, depois que eu regulei, eu virei na classificação exatamente igual a ele. Mas numa situação... com um ajuste diferente. Porque ele falou, ele vai com aquele, depois eu vou com aquele, putz, largamos em terceiro e quarto. Mas o problema é quando você tem outros tipos de curva naquilo lá. Você fala, putz, eu vou deixar aqui bem agressivo, porque vai chegar naquela curva, se parar, o carro sai de frente. Aí numa situação dessa, o carro vai estar melhor. Assim, não é 100%, não é tão simples assim, mas ele consegue andar nas curvas mais pendurado nas de alta para poder chegar nas de baixa. O carro está menos dianteiro e ele tem um ganho por ali. Então ele vai levando isso aí, e de uma forma que é um jeito único dele e difícil demais, né? É uma coisa toda, esse negócio de você virar e te falo mais, isso para mim vem muito de simulador. Eu vejo pelos meus filhos, né, o Nick quando andava, porque já hoje a molecada já anda pensando nisso. Não, você precisa de um carro extremamente difícil para depois você poder rotacionar os carros na de baixa. Ou seja, estamos testemunhando vício de simulador agora. Para mim tem muito a ver isso. Para mim esse lance do Verstappen ter essa facilidade com o simulador e pelo que eu vejo o trabalho dele, já falei com o Gabriel Bortoleto sobre isso aí, que é um baita cara de simulador. E tem muito... Lá é um lugar fácil de você treinar, né? Esse lance de entrada. E a hora que você vê, eu entro lá falar com os moleques lá, eles estão falando no telefone e jogando simulador. Coisa que se eu for entrar, eles vêm falar comigo falando, fica quieto porque eu preciso concentrar para entrar na curva aqui, né? Então, porque é uma memória muscular que você vai criando que para mim faz uma grande diferença. Vou falar uma coisa que pode parecer um grande absurdo, mas é para isso que temos os podcasts, né? Para soltar o que a gente está pensando. Não seria o caso, então, da Red Bull conversar com pessoas que conhecem de telemetria, diferentes estilos de pilotos, e falar, tá bom, então quem é que anda com esse mesmo estilo? É o Nikita Mazepin, o Marino Sato e o Pedro Piquet. Tá bom, traz os três aqui e vamos testar lá na Áustria 3 dias para ver quem é mais rápido. Não é o caso de buscar um piloto que se adeque melhor ao estilo desse carro, então não é o caso de começar a procurar em telemetria quem é que guia igual ao Max? Eu acho que sim, você falou uma coisa interessante, mas daí não é procurar lá atrás, não. É você ir atrás de um Leclerc, atrás de um Norris, atrás de um cara que tá... entendeu? Assim, um Alonso. Um Alonso talvez até depende por causa da época, né, do momento. Mas eu traria um dos caras top, que já tem um Leclerc, por exemplo. Podem, né, ter um cara que acha isso ou aquilo, mas ele é muito rápido de classificação. Com certeza ele tem esse lance. É aquele que é conhecido pelo... Tanto que o Sainz saiu e ele ficou. Por quê? O talento natural dele é muito grande. Como é do Alonso, como você tem esse... Como o Hamilton, não precisa nem falar... Mas eu acho que precisaria ter um cara de um nível alto para pôr do lado dele, porque daí, é assim, se nem esse cara andar, fala Red Bull, o negócio é o seguinte, não é, o Verstappen é diferente, legal, mas se você quiser ter uma equipe campeã, porque amanhã eles podem perder o Verstappen e se bobear vão perder mesmo, eles precisam mudar completamente o rumo da construção, né, da equipe, e não podem ficar mais só pensando em construir um carro sabendo que tem um Verstappen que aceita guiar daquela forma que ninguém vai aceitar, mas eu ficaria muito curioso assim de colocar, sabe, um cara já, até um Russell, um Piastri, um Norris, um Hamilton, do lado dele mesmo, no mesmo carro, para ver qual é que era. É curioso, porque agora você praticamente dá a resposta em relação a esse problema, né? Porque certeza que a Red Bull não quer um Leclerc, certeza que ela não quer um Norris, porque ela tem quem mande ali, que é o Max Verstappen. Então,
ela vai ter que se contentar realmente com mais e mais frustrações aí com pilotos de razoável para bom, mas nada além disso para não questionar o reinado aí do Max Verstappen. Você acompanhou aqui no canal Automotor por Reginaldo Leme mais um corte especial falando de automobilismo. E se você quiser conferir o conteúdo na íntegra, é só acessar o link que está aqui ou então no nosso card.